E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa revisão. Primeira pergunta: cite um acontecimento em cada era abaixo. Era Cenozoica. Temos o surgimento do Homo sapiens, os continentes atingiram a atual configuração e temos a formação da cadeia de montanhas e dobramentos modernos. A era Mesozoica. Temos o aparecimento de pequenos mamíferos, o fim dos dinossauros. Um meteoro atingiu o atual México e liberou toneladas de poeira na atmosfera, bloqueando a luz solar. Surgiram os dinossauros, a fragmentação da Pangeia e a formação da Pangeia. A era Paleozoica, onde alguns animais saíram da água, originando os anfíbios e os répteis. Florestas e pântanos foram destruídos e deram origem às reservas de carvão mineral. Os continentes foram ocupados por milhões de espécies. As primeiras plantas terrestres surgiram. No âmbito marinho, teve o início do desenvolvimento de plantas. Outros seres vivos apareceram, como os invertebrados, além dos peixes e outras espécies marinhas. E a era pré-cambriana, surgiram as primeiras formas de vida, as bactérias, formação de um imenso oceano quente e raso. Uma grande quantidade de vapor d'água e gases foi liberada, formando a atmosfera primitiva. Aos poucos, o planeta foi se resfriando e dando origem à litosfera. Uma forte colisão com outro corpo celeste liberou muitos fragmentos, originando a Lua, e a Terra era uma grande massa de rochas incandescentes. Diferencie o tempo histórico de tempo geológico. O tempo histórico ele é utilizado para medir o tempo dos acontecimentos das sociedades humanas, contado geralmente em séculos e anos. Já o tempo geológico ele é usado para medir o tempo dos fenômenos naturais e das transformações na litosfera, desde a origem do universo até os dias de hoje, geralmente contado em milhões e bilhões de anos. Sobre a estrutura da Terra, temos a primeira parte da estrutura, a crosta terrestre, a segunda, o manto, a terceira, o núcleo, e a quarta é os continentes situados sobre as placas tectônicas. Então vamos lá, primeira, crosta terrestre, segundo, manto, terceiro é o núcleo e o quarto é os continentes situados sobre as placas tectônicas. O movimento da crosta terrestre sobre o magma, por causa de suas correntes de convecção, faz com que as placas litosféricas ora se aproximem, ora se afastem, ora apenas deslizem lateralmente uma nas outras, gerando três principais contatos entre as placas tectônicas. Indique cada movimento abaixo. O nosso primeiro movimento, da letra A, é o movimento divergente. O da letra B é o movimento convergente e o da letra C é o movimento transcorrente. Movimento divergente, elas se afastam. Movimento convergente, elas se chocam. Movimento transcorrente, elas deslizam lateralmente uma nas outras. Diferencie agentes internos de agentes externos. Os agentes internos ou endógenos são fenômenos naturais causados por forças provenientes do interior do planeta. E os agentes externos ou endógenos, sua origem está nos elementos da natureza presentes na superfície da Terra, como a força dos ventos e das chuvas e até mesmo a própria ação humana. Comente sobre os fenômenos de vulcanismo e tectonismo. O vulcanismo ele é um fenômeno natural marcado pelo extravasamento do magma em forma de lava, além de gases, fumaça e fontes de águas termais. E o tectonismo é o fenômeno natural marcado pelo movimento das placas tectônicas e suas consequências com o surgimento de cadeias de montanhas, falhas e dobras geológicas, ilhas, entre outros, e os tremores de terra chamados de abalos sísmicos ou terremotos.
Explique cada tipo de erosão abaixo. Erosão pluvial é causada pelas águas da chuva. Erosão fluvial, causada pelas águas dos rios. Erosão marinha, podem dar origem às restingas. Erosão glacial, consiste no deslizamento do gelo. Erosão eólica, é causada pelo transporte e deposição de fragmentos de rochas, geralmente são partículas finas, pela ação do vento. Comente sobre cada tipo de rocha e o processo responsável pela sua formação. Rochas ígneas ou magmáticas. Essas rochas são formadas pelo resfriamento e pela solidificação do magma pastoso. Uma grande parte dessas rochas é bastante antiga e resistente. Predominam entre elas o granito e o diabásio. Constituem o embasamento rochoso dos continentes. As rochas sedimentares são rochas de origem química em que os sedimentos se acumulam e se consolidam em camadas ou estratos e decorrem dos processos que desgastam e sedimentam a superfície terrestre. As rochas metamórficas são formadas a partir das transformações sofridas por outras rochas. Essas mudanças ocorrem quando as rochas são submetidas ao calor e à pressão do interior da Terra. A rocha transformada ela adquire novas características e tem sua composição alterada. Conceitue solo. Consiste no acúmulo de um grande número de partículas minerais com formas e dimensões variadas, resultando da ação dos agentes externos, o intemperismo e a erosão, ao longo de milhares de anos sobre o material consolidado, que é a rocha. O intemperismo é um processo natural de decomposição das rochas e de seus minerais constituintes e atua de maneira física, química e biológica. Vamos ver sobre cada uma delas? Maneira física é o processo de desagregação das rochas e de seus minerais por ações mecânicas, sem alteração da composição química. Maneira química é o processo de alteração química das rochas e de seus minerais sem ocorrência de quebra mecânica. E a maneira biológica é o processo de decomposição físico ou químico da rocha causado pelos seres vivos e seus processos. O surgimento de um novo solo depende de 5 fatores. São eles: o químico, os organismos, material de origem, o relevo e a temperatura. Explique a importância dos solos para as nossas vidas. São essenciais para a existência da atual cadeia alimentar, já que dele tiramos os proveitos do nosso sustento, e sem o solo não seria possível nos alimentarmos, plantarmos e etc. Existem 3 tipos de províncias geológicas. Quais são elas? Temos os maciços antigos, também escudos cristalinos, as bacias sedimentares e os dobramentos modernos. De acordo com o geógrafo Jurandir Ross, o Brasil é dividido em 3 unidades básicas:
com base em seu processo de formação e modelagem, erosão e sedimentação, os planaltos, as planícies e as depressões. Comente sobre cada uma. Os planaltos são unidades que compõem a maior parte do território brasileiro, formam-se basicamente por escudos cristalinos, que são estruturas antigas, estáveis e que sofreram e sofrem ao longo do tempo grande processo de desgaste em decorrência da erosão. São formas de relevo mais elevadas, geralmente arredondadas, mas que também podem constituir as chapadas, extensas superfícies planas de grande altitude. Aí tem uma figura de exemplo dos planaltos. As planícies, elas são unidades de relevo geralmente planas, com pouquíssimas ondulações, nas quais houve o processo recente de sedimentação de material. São formadas pelo acúmulo de sedimentos de origem marinha, fluvial e lacustre, ou seja, são encontradas em áreas litorâneas e nas margens de rios e lagos. As planícies constituem formas de relevo nas quais os processos de sedimentação são maiores que o processo de erosão. Um exemplo: sobre o relevo submarino, comente abaixo. Plataforma continental, com profundidade de até 200 metros, apresenta-se na forma de planícies submersas que margeiam todos os continentes e sua extensão varia de 70 km a 1.000 km. A plataforma continental é considerada a mais importante do relevo submarino, pois a luz do Sol atinge o fundo oceânico, permitindo assim a fotossíntese e o crescimento do plâncton, indispensável para a alimentação de peixes e animais marinhos. Por isso, localizam-se nessas áreas as maiores regiões pesqueiras e também as bacias petrolíferas. Talude corresponde à porção do fundo marinho com um declive muito acentuado, atingindo 3.000 metros a 5.000 metros de profundidade. Fica entre a plataforma continental e a margem continental, onde começam as planícies abissais. O relevo é irregular, com a presença de cânions e vales submersos. As bacias oceânicas são áreas extensas que têm entre 3.000 e 6.000 metros de profundidade, abrangem desde o talude continental até as encostas das cordilheiras oceânicas, por vezes são interrompidas por montes submarinos ou mesmo por montanhas submarinas de origem vulcânica, com elevação acima de 1.000 metros, resultando às vezes as ilhas oceânicas. Cadeias cordilheiras ou dorsais meso-oceânicas. São elevações que ocorrem de forma regular ao longo dos oceanos. Nessa área, há intensa atividade sísmica e vulcânica. A cordilheira oceânica ela divide a crosta submarina em duas partes, representando uma ruptura ou cicatriz produzida durante a separação dos continentes. Ilhas marinhas são prolongamentos do relevo rodeados por água. Elas podem ser um prolongamento do próprio continente que não foi coberto por água, ou seja, montanhas marinhas em que somente a parte mais alta fica para fora do oceano, e podem ser formadas por erupções vulcânicas e por seres vivos, como os corais ou até mesmo o homem. Fossas marinhas são depressões compridas e estreitas com grande declividade que ocorrem ao longo das áreas de subducção de placas tectônicas. Em outras palavras, são fendas em que a placa oceânica mergulha de volta para o manto e cuja profundidade atinge entre 7.000 metros e 11.037 metros. Como ocorre o ciclo hidrológico? Esse movimento acontece devido ao calor do Sol e à força da gravidade da Terra, que atrai os corpos da sua superfície e de seus arredores.
A água superficial encontrada em mares, rios e lagos, reservatórios artificiais, superfície dos solos e seres vivos, ao receber o calor do sol, passa por um processo chamado de evaporação. Esse processo consiste em mudar o estado físico da água de líquido para gasoso, enchendo a atmosfera terrestre de vapor de água. À medida que vai se distanciando da superfície terrestre, esse vapor se resfria no processo chamado de condensação, que consiste na transformação da água atmosférica, que está em estado gasoso, em estado líquido novamente, porém agora em formato de gotículas. Todas essas gotículas vão se acumulando até o momento em que a atmosfera não consegue mais conter tanto vapor e ocorre o processo de precipitação, que trata-se das chuvas, que nada mais são do que a água líquida proveniente das chuvas. A precipitação também pode acontecer na forma sólida, como no caso da neve e do granizo. O que são os rios e lagos? Os rios são cursos naturais de águas que fluem de partes mais altas do relevo a partir de uma nascente, áreas mais baixas, desaguando em um rio, lago ou oceano. Já os lagos são reservatórios de água doce ou salgada situados em áreas de depressão do relevo e geralmente são alimentados por rios, chuvas ou nascentes localizadas em suas partes fundas. Os lagos também podem ser artificiais, construídos pelo ser humano para geração de energia hidrelétrica, abastecimento de água para o consumo e atividades econômicas e criação de animais aquáticos. O regime dos rios, ou regime fluvial, é o nome que se dá às variações do volume, quantidade e do nível, altura de água de um rio durante o ano. Essa variação está relacionada às fontes de água que alimentarão os cursos hídricos, as quais podem ser fluviais e nivais. Diferencie: fluviais a partir de precipitações e nivais a partir do derretimento natural de geleiras. Cite a importância das águas continentais. São as águas continentais que servem para o uso doméstico, para as atividades das indústrias e das fazendas agrícolas e para a geração de energia. E é isso, meu povo. Boa prova. Dúvidas, escrevam nos comentários e até o próximo vídeo.